Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias, a partir das 5h50 da manhã, nós estamos aqui ao vivo para falar sobre fechamento de mercado no dia anterior e principalmente para trazer as principais notícias aí que podem impactar o mercado financeiro, tanto no âmbito corporativo, econômico e político no nosso dia a dia. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, que dessa forma o YouTube entende que é um conteúdo relevante e distribui isso a cada vez mais pessoas de forma gratuita, para que as pessoas comecem aí o dia bem informados e principalmente aí que o mercado financeiro seja transformado aí diariamente. Acesse também um dos nossos grupos de WhatsApp, onde você recebe esse conteúdo também em PDF antes das 7 horas da manhã. Hoje, dia 26 de julho de 2021, nos encaminhando aí para o fechamento do primeiro mês do segundo semestre do ano e vamos olhar o que impactou, o que aconteceu no mercado na sexta-feira e também tudo aquilo que a gente pode começar a olhar já para o início dessa semana. Uma semana bem importante em diversos aspectos. Olhando aí para o fechamento na última sexta-feira, dia 23, nós tivemos aí o índice Ibovespa e também a China ali fechando com queda, diferente do que aconteceu nos principais mercados mundiais. Falando em Brasil, principalmente, o que fez com que o índice Ibovespa descolasse foi o noticiário interno, principalmente aí a notícia aí do IPCA 15, que veio acima das expectativas e volta aí a ter uma análise mais forte em relação aos especialistas de um aperto maior em relação ao aumento da taxa básica de juros, a Selic. Na próxima semana nós temos aí reunião do Copom para definir a taxa básica de juros. Já existe aí, obviamente, uma perspectiva desde a última reunião de um novo aumento de 0,75 pontos percentuais, mas com essa divulgação aí do IPCA 15 também já coloca uma pressão maior para que esse aumento aí, quem sabe, chegue a 1 ponto percentual ou até mais, né, olhando aí também para os próximos meses, as próximas reuniões. A partir de amanhã, terça-feira, o Copom, os diretores aí do Banco Central, de forma geral, eles entram no seu momento de silêncio, né, em relação a qualquer informação da taxa básica de juros, da Selic, e no dia 3 e 4, semana que vem, terça e quarta da semana que vem, temos também a reunião do Copom e tudo isso pode impactar bastante o mercado aí nessa semana já, com toda essa expectativa. Olhando aí para cenário político, principalmente, na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro aí confirmou as mudanças aí na Casa Civil, que devem aí, acontecer já a partir de hoje, né, ou no decorrer dessa semana, e os investidores continuam de olho aí na questão da reforma tributária, na crise hídrica, CPI da Covid, e também as falas do presidente Jair Bolsonaro ali acusando na sexta-feira o Instituto Butantan de cobrar um valor mais alto do que o laboratório chinês ofertou aí para o Brasil nas vacinas da Coronavac, a vacina aí produzida no Instituto Butantan com os insumos ali vindos diretamente da China. O presidente Jair Bolsonaro aí fez diversas críticas, disse que é necessária uma investigação específica em relação a isso, aproveitando também o momento em que se investiga aí muito a compra de outras vacinas pelo governo federal e também o contrato aí que até já foi suspenso de compras da Covaxin, né, a vacina indiana ali, que existe toda a questão dentro da CPI da Covid, toda a investigação de uma possível venda mais cara para o governo brasileiro, em troca aí de pagamento de propina e também a mediação aí de outras empresas na negociação final. Olhando também para essa questão, o presidente Jair Bolsonaro, na mesma sexta-feira, falou novamente contra a vacina da Coronavac, inclusive falando que tem que ser analisado essa possível compra de novas vacinas, principalmente porque nas falas do presidente a população brasileira não quer tomar essa vacina e ele voltou então a questionar a eficácia, a eficiência então da vacina da Coronavac em relação aí ao Covid-19. Isso automaticamente aí traz desdobramentos aí para a questão econômica e financeira como um todo. Ainda na sexta-feira, tivemos aí olhando para o exterior
algumas divulgações, principalmente aí na Europa e nos Estados Unidos, mas principalmente a Europa, em relação ao PMI, que veio muito forte ali na zona do euro, mostrando aí, através dessa expectativa, uma retomada mais alta em relação aí ao PMI composto, né, lá na zona do euro, que traz aí uma perspectiva aí de retomada econômica mais forte para a Europa. Isso tudo aí acontecendo na sexta-feira, e as bolsas americanas e europeias também fecharam a sexta-feira com a perspectiva aí de divulgação de balanço de empresas sempre em alta. Também trouxe então com isso aí alguns números positivos de forma geral. Na Ásia, as quedas aí aconteceram muito fortes aí por conta do aumento de casos de Covid-19, e no Japão nós estávamos aí com feriado quinta e sexta-feira, então também não tivemos movimentação na bolsa japonesa. Vamos olhar para números de forma geral, e com isso a gente consegue aí também interpretar um pouco mais de tudo que aconteceu na última sexta-feira e o que pode acontecer aí nessa semana. Na sexta-feira, dia 23, o índice Bovespa caiu 0,87%, fechando o pregão aí a 126.053 pontos, e fechando a semana aí em leve queda também, depois aí da queda forte na última segunda-feira, né, uma semana atrás, e também nova queda aí na sexta-feira. O dólar fechou literalmente no 0 a 0, na casa dos 5,20 na sexta-feira, e olhando para as bolsas internacionais, as bolsas americanas, Nasdaq, bolsa de tecnologia, subiu 1,04% a 14.837 pontos, o índice S&P 500 subiu 1,01% a 4.411 pontos, e Dow Jones aí subiu 0,68% a 35.061 pontos, fechamento aí de sexta-feira, dia 23. Já para as bolsas europeias, tivemos ali, além das bolsas europeias, o euro caindo aí 0,59% a R$ 6,08 a cotação de sexta-feira, e olhando para as bolsas, o DAX na Alemanha subiu 1% a 15.669 pontos, o CAC na França subiu 1,35% a 6.568 pontos, e no Reino Unido a alta foi de 0,85, com a bolsa fechando aí a 7.027 pontos, e a Europa também recuperando aí praticamente todo o prejuízo que teve na última semana, principalmente lá na segunda-feira. Já olhando para a Ásia, na China tivemos uma queda aí de 1,53%, como já falávamos na sexta-feira, principalmente com receio aí na economia chinesa do aumento de casos de Covid-19 e da variante Delta aí, que acaba tendo uma contaminação maior nos países da Ásia. Foi o fechamento aí a 15.028 pontos na China. Já o Japão, não tivemos movimentação na quinta e na sexta, como já falávamos, por conta do feriado. Olhando o cenário de cripto, Bitcoin aí que voltou às altas na última semana, também aí após as falas de Elon Musk de que a Tesla deve voltar aí a aceitar as criptomoedas, né? E com isso aí Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas voltaram a subir, onde o Bitcoin aí subiu 1,03% na sexta-feira e o Ethereum 1,21%. Inclusive, após ter perdido aí na última semana os $30 mil aí de suporte em relação ao seu valor ali, o Bitcoin, nós tivemos aí durante o final de semana o Bitcoin voltando à casa dos $39 mil e evoluindo bastante aí em relação àquilo que nós vimos nas últimas semanas. Olhando aí para petróleo futuro, que também temos uma perspectiva de iniciar a semana em queda, mas olhando para fechamento aí da última semana, o Brent fechou aí a $74,20 o barril na sexta-feira, e o WTI fechou em cotação de $72,17 o barril. Olhando aí para o índice S&P 500 VIX, com o movimento das bolsas americanas aí em alta, principalmente aí com o otimismo também em relação ao balanço das empresas aí que foi divulgado na última semana, tivemos nova queda no S&P 500 VIX, que é o famoso índice do medo, caiu 2,77% a 17,20 pontos, e lembrando que quanto menor esse índice, menor o risco, menor a volatilidade do mercado acionário. Metais futuro, nós tivemos aí o ouro fechando a $1.801,90 a onça, fechamento de sexta-feira.
Alumínio futuro fechando a 2.507 dólares e 25 cents, e o ferro refinado aí fechando aí na média de 216 dólares e 3 centavos, fechamento de cotação de ferro futuro também na sexta-feira. Olhando para as principais altas do índice Ibovespa, né, que foi bem fraco na sexta-feira por conta da queda do índice, mas os bons resultados aí ficaram por conta de Hypera Pharma, que divulgou inclusive o balanço na sexta-feira, trazendo aí um aumento no segundo trimestre do lucro líquido no segundo trimestre de 2021. Hypera subiu 3,51% a R$ 36,27. Usimin 5, Usiminas, fechando aí a 1,40% de alta, R$ 20,20. Fechamento aí de sexta-feira. Elican 3, Lojas Americanas, fechando aí a alta de 1,05% a R$ 29,67. Elican 3, Goal 4, né? Metalúrgica Gerdau, fechando aí a alta de 0,91% a R$ 14,29. E BIF 3, Minerva, fechando aí em alta de 0,85% a R$ 9,44. Elican 3, Locamérica, na verdade, né? Não Lojas Americanas, fechando aí então as altas da última sexta-feira, um dia em que nós tivemos a maioria das ações do índice fechando em queda, principalmente as blue chips também, e afetaram bastante aí a queda do mercado na sexta-feira. Entre as principais baixas, nós tivemos aí BRKM5, Braskem, num movimento também de correção após muitas altas ali, e principalmente Braskem caindo bastante na sexta-feira por conta de divulgação de resultados operacionais da companhia, em um momento em que vinha de forte alta após a Novonor Odebrecht, né, anunciar aí as possibilidades de venda aí da sua fatia de Braskem, que fechou então a R$ 58,93, a queda aí de 5,56%. Pecar 3, Pão de Açúcar, caiu 3,55% na sexta-feira, fechando aí o pregão a R$ 33,91. MGLU3, Magalu, Magazine Luiza, também fechando em queda de 2,79%. Lembrando que Magalu aí na última semana fez um follow-on, uma nova emissão de ações, né, buscando aí quase 4 bilhões aí de recursos que ela planeja investir aí até o ano de 2023. E Magalu então fechou a R$ 22,60. A Mer3, que é o novo ticker aí de Lojas Americanas, fechando com queda de 2,64% a R$ 55,98. E CVCB3 caindo 2,61% a R$ 24,24. Essas foram as principais altas e baixas do índice Bovespa na sexta-feira, dia 23. Olhando para indicadores brasileiros, essa semana aí temos vários indicadores aí que podem impactar o mercado. Um deles é o Boletim Focus, que nós temos divulgação hoje, trazendo essa nova perspectiva, principalmente após a divulgação aí do IPCA 15 na última semana, na última sexta-feira, pode ter um impacto já olhando aí para a próxima reunião do Copom, que é na semana que vem. Isso também vale a pena ficar de olho. Além disso, nós temos hoje divulgação aí do índice de confiança do consumidor, que também vai mostrar aí como é que está a confiança do consumidor brasileiro em relação à retomada econômica, e isso também acaba afetando o mercado de forma geral. Olhando para o exterior, hoje temos divulgação aí do clima de negócios na Alemanha, que já foi divulgado e veio abaixo da expectativa. Essa queda aí também sem uma explicação específica, mas mexendo bastante aí com as bolsas europeias já nas primeiras horas da manhã. Hoje ainda vale a pena ficar de olho aí no discurso de membros do Comitê de Política Monetária lá do Reino Unido, que também devem tratar um pouco aí sobre essa questão da política monetária, estímulos e principalmente aí discutindo as questões sobre taxas de juros, isso também impactando o mercado europeu. E hoje nos Estados Unidos nós temos a divulgação aí da venda de casas novas, né? Lembrando que esse aí, o setor imobiliário nos Estados Unidos é um setor que movimenta bastante também, e além de movimentar muitos empregos, como é o caso aí da construção civil ali nos Estados Unidos, tanto reforma quanto construção de novas casas. Isso também mostra um pouco aí da recuperação econômica lá nos Estados Unidos. Olhando agora um pouquinho para o setor político, a CPI da Covid, que
volta aí a estar no radar. Lembrando, a gente está em um momento de recesso parlamentar. Algumas notícias elas diminuem aqui no setor político, no âmbito político, mas ainda tivemos um fim de semana bem movimentado, então vale a pena ficar de olho em alguns desdobramentos aí nesse início de semana. A Procuradoria, olhando aí para a CPI da Covid, abre um inquérito aí específico sobre os pedidos aí de propina, né, na compra de vacinas, principalmente aí vacinas da Covaxin, onde existe aí toda aquela ideia de que teria sido solicitado um valor de propina de $1 por vacina, e esses desdobramentos também, principalmente agora com um inquérito aberto aí pela Procuradoria-Geral, podem impactar o mercado de forma geral durante essa semana. Ainda dentro da questão CPI da Covid, após divulgação de alguns e-mails, troca de e-mails aí de Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, com alguns senadores, mostra aí que existia uma ideia específica de alguns senadores e do próprio ministro Eduardo Pazuello de distribuir cloroquina a diversos hospitais, em todos os hospitais brasileiros. Lembrando que existe também a investigação dentro da CPI e toda a questão de que não existe uma comprovação científica ainda em relação à cloroquina, e existe também a questão de que houve uma importação de insumos para a produção de cloroquina em valores muito acima do mercado, cerca de 400%, em relação a outros períodos, e a compra também de grandes quantidades de cloroquina, mesmo em um momento em que não havia ainda nenhum estudo específico que comprovasse a sua eficácia. E agora trazemos mais desdobramentos aí dessa possível distribuição de cloroquina nos hospitais. Isso deve movimentar bastante o mercado aí, essas informações durante essa semana. O final de semana também foi marcado aí por novas manifestações no Brasil inteiro contra o atual presidente Jair Bolsonaro. Alguns manifestantes aí pedindo impeachment do presidente, e também os manifestantes pedindo aí aumento do auxílio emergencial, né? Lembrando que o Brasil já vem desde o início da pandemia ali com auxílio emergencial na casa dos R$600. Aumentou o prazo aí e diminuiu o valor esse ano, né, para até 350, e agora inclusive aí o Brasil amplia o período aí de auxílio emergencial, além da ideia do presidente Jair Bolsonaro em ter um novo Bolsa Família, mas ainda assim a população cobrando bastante. E lembrando aí que o Brasil já gastou bastante também nesse período de pandemia com subsídios aí, como é o caso aí do auxílio emergencial, o Corona Voucher, né, como a gente brincou durante muito tempo aqui também. No STF, o Supremo Tribunal Federal, aí, na semana passada e durante o final de semana, já surgiram 4 pedidos de investigação contra o general Braga Neto, né, que inclusive é o ministro da Defesa. E se nós lembrarmos, na última semana o Braga Neto aí teria sido acusado na quinta-feira de ter dito especificamente que não haveria eleições em 2022, né, se não houvesse aí a aprovação do voto impresso. E essa ameaça teria sido destinada então ao Arthur Lira, né, presidente da Câmara de Deputados. Apesar de haver aí uma informação depois de que nenhum deles disse isso, o Lira disse que não ouviu essa ameaça, e o Braga Neto disse que também isso era uma inverdade em relação à sua fala e que isso nunca foi dito. Já surgiram então 4 pedidos de impeachment, 3 estão aí com o ministro Gilmar Mendes, e um deles vai ali para o Alexandre de Moraes, que também trata lá a questão das fake news, e esses 4 pedidos de investigação aí podem movimentar aí o mercado, principalmente aí relembrando essa questão da fala dele, e o presidente Jair Bolsonaro, que durante o fim de semana também voltou a criticar aí as eleições e dizer que as urnas eletrônicas podem ser manipuladas. Os caminhoneiros aí planejam uma nova greve, não existe aí uma certeza em relação à adesão, mas diversos caminhoneiros aí podem parar durante essa semana, principalmente aí por conta do aumento do preço dos combustíveis, que chegou aí nas máximas dos últimos anos e afeta também toda a população. E o presidente Jair Bolsonaro deve hoje aí formalizar o Ciro Nogueira aí na Casa Civil, né? Com as demais mudanças aí, o atual ministro da Casa Civil indo para o planejamento, e existindo também outros desdobramentos, e o Centrão pedindo aí para que Bolsonaro reative alguns outros ministérios que haviam sido retirados aí lá no início do governo do presidente Jair Bolsonaro. Vamos olhar um pouquinho para o setor político. A UBS vê aí
oportunidades, né, em diversos ativos aí na Bolsa Brasileira, não só a UBS, como outras entidades também, outras gestoras, mas a notícia interessante é que para os próximos meses a UBS, né, vê o dólar aí já na casa dos 4,80 para os próximos meses. A perspectiva aí é que até setembro já esteja aí nessa cotação, o que é interessante olhando aí para todo o movimento aí que a gente já vem falando aí nos últimos dias, né? O dólar chegou lá na casa dos 4,80, voltou a subir, chegando na casa dos 5,20, e existe uma perspectiva de que ele volte a cair, e aí chegando então nessa casa dos 4,80 aí já no mês de setembro. As negociações aí do plano de infraestrutura lá nos Estados Unidos também estão próximas de ser concluídas, apesar de haver um acordo entre democratas e republicanos, ainda existe uma pressão muito grande para que seja lançado de vez e para que os detalhes do plano de infraestrutura sejam revelados. E isso também deve movimentar bastante o mercado norte-americano e automaticamente aí, os mercados mundiais, principalmente por conta dessa retomada através dos planos de infraestrutura lá do Joe Biden, que já vem aí há algum tempo sendo discutidos. Olhando aí para juros futuros, né? E aí por isso que eu disse que pode haver também mudanças em relação ao Boletim Focus hoje e também em relação à reunião do Copom na próxima semana. Os juros futuros dispararam aí na cotação aí desde sexta-feira após a divulgação do IPCA 15, e ainda existe muita expectativa para essa semana aí a divulgação do IGPM, né, que é a inflação do atacado, e também o que acontece lá no Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, que nós temos também reunião essa semana, e deve ser discutido também essa questão de juros futuros e inflação. Tudo isso deve movimentar bastante o mercado brasileiro também. A crise hídrica, né, deve permanecer até o mês de novembro, e a perspectiva agora é de um consumo maior de energia, então colocando no limite aí os reservatórios, o que acaba também trazendo aí riscos de racionamento ou até mesmo de um apagão, que a princípio é descartado, mas obviamente gera uma certa incerteza aí na população brasileira e nos investidores de forma geral. Ainda falando dentro dessa questão da crise hídrica, pelo fato de utilizarmos mais térmicas, né, para a produção de energia, o preço do carvão dispara também cerca de 80% aí nesse ano de 2021, principalmente aí também por conta do uso nas termoelétricas. E olhando aí para cenário corporativo, os laboratórios e setor de saúde como um todo aí vem crescendo bastante, como a gente já fala aí há bastante tempo aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje, mas os laboratórios têm aumentado muito a receita, principalmente na pandemia, por conta aí de muitas pessoas em estado depressivo, que acabam comprando muito mais medicamentos, vitaminas, entre outros, principalmente aí pelo fato de isolamento, né, e toda a mudança que a pandemia trouxe aí para a população brasileira e mundial como um todo. Então vemos também o aumento aí de receita desses laboratórios. Outro setor aí que viu uma perspectiva aí de crescimento forte também é o setor de fast foods. Olhando aí o Bob's, viu uma demanda aí reprimida bem grande e planeja aí ultrapassar 1 bilhão aí de faturamento, principalmente aí com demandas de delivery, né, que já subiram mais de 15% para essa empresa, para o Bob's, e também para outras empresas aí de forma geral, que tem aí mudado muito a perspectiva de consumo aí do brasileiro por conta da pandemia. Olhando aí para o setor de 5G no Brasil, que já vem sendo discutido lá desde o início praticamente do ano passado, né? Alguns especialistas veem com muita dificuldade a entrada de novos participantes no mercado brasileiro em relação ao 5G, ao leilão de 5G, principalmente pelo fato de, no mundo inteiro, as principais empresas aí que atuam no setor de telefonia têm ganho aí os leilões voltados aí ao 5G, e também isso deve acontecer aqui no Brasil com dificuldade aí para novos entrantes e maior concorrência que a gente sabe que gera também um preço melhor aí para o consumidor final. No mês de julho aí nós tivemos um aumento aí de mais de 10% aí na circulação nas rodovias aí sob concessão da CCR, o que também mostra aí a população brasileira voltando a transitar, voltando a viajar nessas rodovias, e isso também mostra aí uma retomada econômica aí no mês de julho. Então esse aumento aí traz uma boa perspectiva também em relação à retomada econômica e também de diversas empresas, como é o caso da CCR, que também é uma empresa listada na Bolsa Brasileira. Sexta-feira tivemos uma notícia aí da PicPay, que ela aí
buscou um grande atalho, né? PicPay, que tem uma perspectiva de abrir capital na bolsa de tecnologia norte-americana, ainda não tem uma definição, mas existe essa perspectiva. E a notícia que impactou o mercado foi a compra aí do Guia Bolso, né? Que foi comprado aí 100% aí pela PicPay, Guia Bolso aí que traz aí sempre diversos aplicativos e diversas informações ali sobre melhores locais, melhores produtos e serviços, e esse acaba sendo também um passo aí adiante da PicPay, olhando para o Open Banking, né, que vai trazer mais competitividade e automaticamente como guia bolsa já era bem utilizado também, trazendo uma certa vantagem nesse primeiro momento aí para a PicPay. Óbvio, isso vai mexer com os grandes bancos também, pela possibilidade aí de cada pessoa poder disponibilizar os seus dados a qualquer instituição financeira, na busca aí de melhores serviços, melhores soluções financeiras. E hoje, olhando aí para o mercado, nós temos divulgação de resultado do segundo trimestre de 2021 da Eternit, da Smiles, da TIM e da EDP Brasil. Uma semana aí que deve movimentar bastante nesse sentido também, com a divulgação do balanço dessas empresas listadas na Bolsa, trazendo uma boa perspectiva para os investidores. Olhando agora um pouquinho para abertura e fechamento de mercado, já são 6h18 da manhã, já temos aí as bolsas asiáticas fechadas. A China fechou aí às 5h30 da manhã em queda de 2,65% a 14.630 pontos, principalmente aí ainda em consequência do aumento de casos de Covid e também de diversos indicadores que essa semana podem movimentar o mercado chinês como um todo. E olhando aí para Japão, ainda continuando na Ásia, também nós já temos a Nikkei fechada. A Nikkei fechou em alta de 1,04% a 27.833 pontos. Nikkei aí aproveitando um pouco das altas, né, que nós tivemos na última semana, principalmente aí na quinta-feira, e obviamente quinta e sexta, como havia um feriado lá no Japão, isso estava represado, e agora aí nós tivemos essa alta no dia de hoje aí, indo contra aquilo que aconteceu na China nas primeiras horas do dia em relação aí ao pregão dessa segunda-feira. Olhando para as demais, nós temos aí nesse momento queda nas principais bolsas do mundo. A Europa caindo mais de 0,5% na maioria das suas bolsas, principalmente aí com diversas perspectivas em relação ao aumento de casos de Covid-19, que volta a preocupar e também preocupar muito em relação à retomada econômica, não só na Europa, mas também nos Estados Unidos. Olhando para as bolsas, nesse momento, o DAX na Alemanha nesse momento cai 0,65%, o CAC na França cai 0,50% e no Reino Unido a alta nesse momento é de 0,35%. O mesmo acontece aí no pré-market lá nos Estados Unidos também. Nesse momento aí nós temos Dow Jones caindo 0,52%, S&P 500 caindo 0,4% e Nasdaq caindo 0,21% nesse momento. A perspectiva então nessa segunda-feira é de mais uma queda aí nas ações e nas bolsas globais. Brasil e índice Bovespa especificamente aí devem seguir essa mesma tônica aí de perspectiva de queda nesse dia. Óbvio, o mercado é soberano, muita coisa pode acontecer, mas devemos ter essa tendência aí no dia de hoje, sempre lembrando que o cenário interno e as notícias internas podem automaticamente aí trazer um ganho maior ou perda maior aí para o índice brasileiro. Obrigado pela sua companhia, 6h21 da manhã já. Você que nos assiste aí ao vivo e você que assiste depois gravado, não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e amanhã a partir das 5h50 nós estamos aqui novamente para falar sobre o que movimentou o mercado no dia de hoje e as perspectivas para o dia de amanhã. Um abraço, tchau, tchau.